Quero ver todo mundo louve! Alguém alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore, cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore, cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança. Boa noite, igreja. Tá tudo bem com vocês? Tá mesmo? Ô, glória! É bom, né, ver o povo de Deus. Quando fala com firmeza, tá tudo bem, a noite tá boa, o dia foi bom. É bom estarmos aqui louvando e adorando a Deus. Quando nós estamos aqui, saímos da nossa casa e chegamos até aqui para adorar esse Deus maravilhoso, isso quer dizer que nós somos gratos. Nós temos gratidão por esse Deus, né, por esse Senhor, Salvador das nossas vidas, que nos escolheu, né, para tirarmos muitas vezes lá do fundo do poço e nos deu a mão para nos colocar em lugar de honra. Nós somos gratos por esse Deus, por isso nós estamos aqui nessa noite para expressar toda a nossa gratidão. Não só estamos aqui para pedir, mas sim para adorar a esse Deus, porque Ele merece, não merece? Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, não é assim? Vamos colocar agora a nossa fé em ação nessa noite, para que o nosso Deus, o Espírito Santo, venha neste lugar habitar
Que o Espírito Santo tome o seu lugar de honra em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Muitos têm vontade de estar aqui, mas não conseguiram chegar até aqui, Senhor. Por isso nós somos gratos. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada neste lugar. Senhor, toma posse das nossas vidas, dos nossos corações. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós pertencemos a Ti. Nós somos Teu, a nossa casa é Tua, a nossa família é Tua, Senhor. Toma conta, Pai, coloca os Teus anjos guardando as nossas vidas. Renova nessa noite, Senhor, as forças do Teu povo. Cuida, Senhor, da nossa mente. Cuida, Senhor, do nosso corpo. Cuida, Senhor, da nossa alma nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, traga nessa noite a alegria aos corações, a alegria onde há dor. Traga, Senhor, abundância de alegria neste lugar, Senhor. Move, Senhor, neste lugar. Espírito Santo de Deus, que o Teu fogo abrasador seja sobre as nossas vidas. E que neste lugar seja um lugar de adoração. Que haja, Senhor, a ousadia do Espírito Santo. Que haja a Tua unção sobre este lugar. Que haja cura, Senhor, sobre as nossas vidas. Que haja renovo. Que haja libertação, Senhor, das nossas vidas neste lugar. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Receba, Senhor, aí dos altos céus a nossa adoração e o nosso louvor. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia! Venha sobre nós, Senhor. Eu gostaria de cantar uma canção com os irmãos que se chama Visita. Foi uma canção que eu cantei muito quando eu era mais nova e que me fez crer na presença de Deus, que nos liberta, que nos cura, que nos renova. E essa presença que está aqui, amém? Então eu vou cantar o refrão para você conhecer, para você aprender. E depois eu vou cantar a música inteirinha para você ouvir a letra, ser ministrado, para você cantar comigo o refrão. Então ele é assim, ó. Visita as nossas vidas. Visita com Tua unção este lugar. Visita as nossas famílias, em nome de Jesus. Visita Teu povo, Senhor, com o poder. Mais uma vez, visita, diga. Visita as nossas vidas, em nome de Jesus. Visita com Tua unção este lugar. Peça nessa noite, visita as nossas famílias. Visita Teu povo, Senhor, com o poder. Só vocês, visita. Vai declarando para o Senhor aí do seu lugar. Visita com Tua unção, em nome de Jesus. Visita as nossas famílias. Visita Teu povo, Senhor. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Ele está aqui nessa noite.
Vamos cantar do início em nome de Jesus. Vamos lá. Nome do Senhor Jesus, a todo poder, transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz unção. Aleluia. É Ele quem abala os céus e treme a terra, traz fogo e visitação, e enche os nossos corações. Olha o que Ele faz: salva, liberta os cativos e cura os enfermos, faz sinais e prodígios, da vida e da direção. Levante as suas mãos e diga: juntos levantamos nossas mãos em uma só voz, com fé e força no coração, clamamos por esta canção. Visita, visita, visita as nossas vidas, oh Senhor. Visita, visita com tua unção este lugar. Esse é o nosso desejo, Senhor. Visita, visita as nossas famílias. Visita, visita teu povo, Senhor, com poder. Lá do início, no nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus, a todo poder, tem poder, transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz unção. Aleluia. É Ele quem abala os céus e treme a terra, traz fogo e visitação, e enche os nossos corações. Obrigada, Jesus. Salva, liberta os cativos e cura os enfermos, faz sinais e prodígios, da vida e da direção. Juntos levantamos nossas mãos em uma só voz, com fé e força no coração. Nós clamamos, nós pedimos. Oh, vem sobre nós, Senhor. Visita, visita as nossas vidas, oh Pai. Visita, visita com tua unção este lugar. Visita, visita as nossas famílias. Visita, visita teu povo, Senhor, com poder. Visita, Senhor. Aleluia. Que a tua presença seja abundante nessa noite. Oh, a unção do Senhor está aqui. Aleluia. Envia, Senhor, a tua unção. Envia, Senhor, a tua unção nessa noite. A unção que transforma as nossas vidas. A unção que nos toca. A unção que nos toca. A unção que nos renova. A unção que nos cura. Aleluia. Envia a tua unção para curar. Aleluia. Envia a tua unção para libertar nessa noite. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar.
completa o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Ele está aqui. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Cura-me, cura-me, Senhor Jesus. Vem completar o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem libertar o meu ser. Cura-me, cura-me, Senhor Jesus. Vem completar o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem libertar o meu ser. Aleluia. Envia a tua unção para curar, oh Senhor. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Cura-me, Senhor Jesus. Vem completar o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem liberta o meu ser. Pai, nós estamos mais uma vez buscando a Tua presença neste dia, porque acreditamos na Tua palavra. Ela é para nós a verdade e foi revelada pelo Espírito Santo. Por conta disso, a nossa vida é dedicada inteiramente a Ti. Tu és o nosso Deus, Senhor, Salvador, e não temos outro Deus além de Ti. Te entregamos a nossa vida totalmente, te exaltamos, glorificamos, bendizemos, te entronizamos, te coroamos. Faz, Senhor, neste lugar tudo aquilo que Tu tens preparado para os Teus filhos, e que possamos ver o manifestar da Tua glória nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém e graças a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um abraço, cumprimente esta pessoa, dê um sorriso para ela. Glória a Deus. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui com vocês. Deus tem algo preparado
para a sua igreja nesta noite. Amém? Quem é a igreja de Cristo, diga amém. Eu sei que se você chega aqui com um coração sedento e faminto, Deus, Ele vai saciar você. Amém? Eu gostaria de cumprimentar a todos da igreja neste culto presencial e gostaria de cumprimentar também você que está em casa, você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Lembrando que no domingo temos o nosso culto às 7h da noite. E você que está nos acompanhando pela internet, você é nosso convidado especial, venha e traga a sua família. Eu creio que o domingo é um dia que dedicamos como salvos ao nosso Deus. É um dia especial onde nós celebramos e entregamos o nosso culto a Ele. Amém? Como passaram de sexta-feira passada para hoje? Tudo bem? Se não está, vai melhorar. Diga aí, se não está, vai melhorar. Glória a Deus. Eu gostaria de dizer para você que está neste culto de sexta-feira, que a libertação ela começa com a palavra de Deus. Quando ela é ministrada, quando ela encontra lugar no seu coração. Quando ela encontra lugar no seu coração. Muitos vêm com o coração endurecido e a mente cauterizada. E por conta disso, o Espírito Santo não encontra lugar para trabalhar. Então, quando você vem para um culto de sexta-feira, você precisa compreender que a palavra de Deus, quando encontra lugar no seu coração, vai te libertar daquilo que te oprime, daquilo que te aborrece, daquilo que te traz depressão, daquilo que confunde a sua mente, daquilo que perturba a sua alma, daquilo que te tira do propósito de Deus. Hoje nós vamos falar um tema que eu julgo muito sugestivo, porque Deus ele se revela através de coisas tão simples na sua palavra. E por que a gente pode simplificar se a gente pode complicar? Então tem muita gente que gosta de complicar. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o como Jesus era simples, a sua linguagem era simples. Quando ele falava, todos compreendiam, desde o mais erudito até o mais simplório. E este é o propósito do céu para a nossa vida. Não de termos um discurso rebuscado, uma oratória complicada. Quando Jesus falava, ele falava a respeito do céu, dos pássaros, falava a respeito dos peixes, da semente, da agricultura. Jesus, ele trazia assim um sermão, uma pregação diferente dos outros, porque tudo aquilo que ele entregava era tão simples, mas os fariseus diziam, ele fala como alguém que tem autoridade, porque quem dava autoridade eram os fariseus, e os fariseus não reconheciam em Jesus alguém que tinha autoridade, somente aqueles que eram de certa forma, credenciado por eles. Os fariseus eram um movimento muito forte na época. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os essênios e por aí vai. Mas os fariseus, eles eram inimigos de Jesus. Nem todos, mas a maior parte. Por quê? Por conta da letra. E eles ficaram tão agarrados à letra, às 613 leis, que acabaram se desviando do verdadeiro sentido da busca. Nunca se desvie do verdadeiro sentido da busca. A gente fala tanto de propósito. Propósito não é para você fazer alguma coisa.
Tem gente que está tão ávido para servir na igreja e fazer alguma coisa. Propósito é para se viver. Você vive primeiro, depois você vai colher os frutos de justiça. Então nós devemos tomar muito cuidado com a nossa religiosidade. Jesus disse que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos revelar o que está escrito por detrás da letra preta em papel branco. Porque senão não tem sentido. Nós vamos ser pessoas da formalidade, da liturgia, do ritual. E não é isso. Nós estamos sendo chamados para a simplicidade. Para conhecer um Jesus simples. Que revelou a simplicidade do céu para alcançar todos. Então, quando nós entendemos isso, nós avançamos, e muito. Por exemplo, quando eu voltei para Jesus, eu me lembro que eu não tinha prática de ler a Bíblia. Aliás, eu não tinha nem o hábito de ler, eu não gostava de ler. Eu lembro que na escola alguns livros eram indicados para leitura e eu não era amigo da leitura. Mas quando eu volto para Jesus, com cerca de 21 anos de idade, 21 anos de idade, algo queimou no meu coração, ardeu, latejou, e eu li a Bíblia, sem aquela desculpa, sabe, de eu não entendo nada. E eu confesso a vocês que as primeiras leituras são panorâmicas. A gente não compreende a profundidade dela, embora simples, profunda. Aí, eu continuava lendo mesmo assim. Um monte de palavras que eu não conhecia. E na minha época era diferente de hoje. Hoje você aperta ali, digita, recorre à inteligência artificial, ela te fala tudo. Na minha época era enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, compêndio de teologia, era caro. A gente tinha que aprender a manusear, era um negócio complicado. Hoje é tudo tão simples e a gente não aproveita os recursos que nós temos para conhecer melhor a Deus. A gente perde tanto tempo na internet com coisas assim que não acrescentam absolutamente nada à nossa edificação espiritual. Preste atenção, já passou da hora de você se tornar alguém forte em Deus. Sabe o que isso significa? Você não pode ficar andando na carne. Porque o que mais tem hoje é crente dentro da igreja carnal, mundano, pecaminoso, maligno. Nós precisamos compreender que nós temos que nos encher de Deus. E é uma busca pessoal de cada um. Eu não posso me encher por você e nem você se encher por mim. Como se eu dissesse, beba água no meu lugar para matar a minha sede. Se eu quiser matar minha sede, eu vou ter que beber água. Você precisa orar e dizer a Deus, Deus, até hoje, eu fui tão superficial, eu fui tão raso na tua presença. Deus, o Senhor não pode contar comigo, porque eu não sou uma pessoa comprometida e nem aliançada contigo. De vez em quando eu tenho assim, momentos de euforia. Aí eu quero orar, quero jejuar, quero ler Bíblia, eu quero ir mais à igreja, eu até contribuo com alguma oferta. Mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco eu volto a ser carnal, daqui a pouco eu volto a tropeçar, daqui a pouco eu volto a cair, daqui a pouco eu volto a ficar prostrado. Eu sei, Deus, que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu seja espiritual. Me ensina, Espírito Santo, a ser espiritual. Fala comigo, Espírito Santo. Desperta em mim o desejo. E o Espírito Santo, que é santo. Eu não sei se você sabe, mas o sobrenome do Espírito é santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos ser santos. E o problema da igreja de hoje é uma igreja contaminada. É uma igreja suja. É uma igreja imunda.
É uma igreja porca. Aí você fala, pastor, mas as tuas palavras são tão pesadas. Como você acha que Deus olha hoje para a sua noiva na terra? Porque poucos são os que oram, jejuam, leem Bíblia. Tem um compromisso com a sua igreja, com os cultos, em servir, em manter, contribuir, semear, investir no reino. A maior parte das pessoas, elas estão desconectadas de Deus, na realidade. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é o executivo da divindade. É o Espírito Santo que pode se mover na nossa vida e fazer um rebuliço santo, mas você tem que querer, você tem que pedir. Eu me lembro de um discípulo que chegou para o seu mestre e disse que gostaria de ter o entendimento profundo daquele ensino. E o mestre disse para ele, já que estava perto de uma fonte de água, olhe para o reflexo da fonte, bem de perto. Aí ele pegou e ele se abaixou para olhar o reflexo dele na fonte de água. O seu mestre pegou a sua cabeça e o afundou com toda a força e segurou, e ele ficou desesperado. Ele começou a se debater, e quando ele estava bebendo água, engolindo água, o mestre soltou a sua cabeça e disse assim: o que é que você mais gostaria quando a tua cabeça estava afundada na água? Ele disse, eu queria respirar, mestre. Ele falou, então, quando você tiver esse mesmo desejo para buscar um entendimento, é que você vai conhecer a verdade daquilo que está sendo ensinado. A gente quer ter uma experiência com Deus, mas é um querer sem intensidade. Tem coisa que você quer muito mais. Tem coisa da Shopee que você quer mais, do Mercado Livre e de outros lugares. Você quer muito. A gente trabalha tanto para ter uma casa melhor, um carro melhor, se vestir melhor, ter um fundo de reserva, um dinheiro na poupança, sei lá, um investimento. A gente trabalha tanto para ter uma vida desafogada. Você passa mais fora de casa do que dentro de casa. Você não vê seu filho crescendo, mal tem tempo para ficar com a esposa. Teu nome é trabalho, apelido é hora extra. E nada disso vale a pena, sabe por quê? A gente está buscando as coisas da terra, a gente tem que ser mais céu do que terra. Mas a gente é muito da terra. Onde que fica Deus na vida da gente? Não fica. Porque Deus não tem lugar. Mateus 6,33 diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Nos evangelhos, nós encontramos duas referências para eclesia, igreja. Mas encontramos 82 referências para reino. Jesus pregou reino. E nós não temos a revelação do reino. O que nós vivemos é o reino da terra, é o reino do homem. É o reino natural. Mas nós precisamos viver o reino do céu, o reino de Deus. Precisamos do sobrenatural. Por isso que a gente tem tantas questões na cabeça da gente. Tantas interrogações, tantas perguntas. A gente quer uma explicação. Porque a gente anda no racional. Alma, intelecto, razão. A gente não busca a revelação do Espírito de verdade. Daí, como diz a palavra, vem as crises da alma, os buracos, os abismos, que psicólogo muitas vezes não cura, que psiquiatra muitas vezes não cura. Eu não sei se você sabe, mas
Ansiedade, não tem remédio para ansiedade. Não tem remédio para outras coisas. O remédio trata os sintomas. Sintomas. Não vai tratar, não tem cura. Tem coisa que Deus precisa tratar em nós. Só que nós não buscamos Deus. E se buscamos é como uma ida no supermercado. A gente vai, pega o que precisa, paga, em outras vezes nem paga nada, e vai embora, vira as costas, e quando eu precisar de Deus, eu volto de novo, fazer uma promessa. Aquele costume antigo a gente tem ainda. Olha, Deus ele não quer te dar alguma coisa, Deus ele quer a tua vida. E Deus não quer você em partes, mutilado, despedaçado. Não, Deus quer você por inteiro. Espírito, alma e corpo. Eu não sei se você sabe, mas o homem é um ser trino. Ele é espírito, tem uma alma e mora no corpo. É isso que diz a palavra. Pega aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Se não estou enganado. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em qualquer coisa, em alguma coisa. Presta atenção, a santidade de Deus é para o espírito, para a alma e para o corpo. É para você por inteiro. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não formos santos, somos repreensíveis. Se nós andarmos na santidade de Deus, somos irrepreensíveis. Que santidade é essa? A palavra, no grego, quer dizer separado para uso exclusivo. Então preste atenção, o Senhor te tira do mundo, e o Senhor te separa, para te usar. Uso exclusivo. Eu fui comprado por bom preço. Lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou propriedade única e exclusiva do Deus vivo e todo-poderoso. Gente, é beabá. Escola bíblica. Amém? Então, você precisa compreender que o quesito santidade é importante. Deus fala com Josué e diz assim: pede para o povo se santificar. Santificai-vos, porque vereis maravilhas no meio de vós. Aí a igreja chega e busca Deus, querendo que Deus faça alguma coisa sem santidade, sem separação. A gente está contaminado pelo pecado, quer continuar do mesmo jeito e não queremos uma vida com Deus. Tinha muita coisa na minha vida que me afastava de Deus. Pode ter certeza, tem muita coisa na tua vida que também pode estar te afastando de Deus. E quando eu aprendi sobre aliança, eu aprendi que tinha coisas que quebrava a minha aliança com Deus. Então tem crente andando com a aliança quebrada. Tem coisas que quebra a tua comunhão com Deus. Então tem crente que Deus ama, mas está com a sua comunhão quebrada. Se a tua comunhão está quebrada com Deus, ela está firmada com o diabo. Porque não dá para você servir a dois senhores. Quando você quebra a aliança com o diabo, você tem uma aliança com Deus. E sabe o desafio de servir a Deus? É de andar na presença dEle e não se desviar nem para a direita e nem para o oeste. Para a esquerda, né? Esse é o segredo de você entender. Agora eu estou compreendendo. Se Deus me separou, me tirou do mundo, olha como nós somos especiais para Deus.
Ele podia ter separado outra pessoa, mas Ele nos encontrou. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele vai escolher alguém que era inimigo de Deus, mortos em nossos próprios delitos. Nós aborrecíamos a Deus com o nosso testemunho de vida, com o nosso comportamento, pensamentos, sentimentos e palavras. Aí você diz, não, pastor, eu não estou mais vivendo no mundo, mas agora os meus pecados são espirituais, porque eu continuo pecando em pensamento, eu continuo pecando no meu coração e continuo pecando com a minha boca. E o diabo continua encontrando lugar de alguma forma para quebrar a tua aliança, quebrar a tua comunhão com Deus. É por isso que nós temos que vigiar, e a Bíblia nos exorta: vigie. Aquele que está em pé, o que julgue está em pé, vigie para que não caia. Ou seja, o tempo todo nós temos que estar em alerta, vigilantes, porque o inimigo quer nos derrubar, ele quer nos destruir. Ele conhece a tua fraqueza. Talvez você não chame de fraqueza, talvez você chame de carência. Você precisa descobrir qual o teu vazio existencial. Tormentos, traumas complexos, crises de identidade. O que o diabo usa para trazer uma crise ou um conflito espiritual na tua mente. Porque a mente é o campo de batalha do crente. O diabo fala e a mente interpreta na primeira pessoa. Você pensa que é você falando com você, mas na verdade é o diabo usando a primeira pessoa para confundir você. Por exemplo, ninguém me ama. Essa inspiração vem da onde? Do inferno. Ninguém me ama é muita gente. Ninguém gosta de mim é muita gente. Eu tenho gente que gosta de mim, tenho gente que não gosta. Eu tenho gente que me ama e tenho gente que não me ama. E está tudo certo. Porque cada um escolhe amar quem quiser. Cada um escolhe gostar de quem quiser. Sabe por quê? Quando você não tem necessidade de aceitação e aprovação das pessoas, você não fica preocupado em querer ser popular, com reputação. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é o que você realmente é. E ponto final. É interessante que quando a pessoa ela é bem resolvida, ela sabe lidar com algumas questões de uma forma muito prática. E eu gostaria de ensinar você, para que você possa ter esse entendimento também. Para que você possa vencer todo e qualquer tipo de situação que te afasta da presença de Deus. Amém? Amém? Vocês estão aí? Eu queria mostrar algo a vocês que eu julgo importante, dentro daquilo que a gente está falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então você tem que ter esse entendimento, porque se você não tiver esse entendimento, você vai tropeçar, vai cair, vai ficar prostrado. Sabe? A Bíblia diz que se no momento da angústia te mostrares frouxo, é porque tua fé é pequena. Então diga, eu vou aumentar a minha fé. Não é para você ficar chorando e dizendo, a minha fé é pequena. É para você dizer, não, peraí, eu vou tonificar minha fé, eu vou fortalecer minha fé. Toda e qualquer crise que você enfrenta na tua vida é para te fortalecer na fé. Diga, são lições que eu preciso aprender. Quando você bomba, você vai ter que passar por aquele deserto, por aquele estreito, por aquele aperto de novo. Então quando você é uma pessoa bem
recebida, você vai fazer isso. Aí diga, eu falo e vocês repetem depois, tá bom? Diga aí, desculpas aceitas, acesso negado, perdão concedido, confiança bloqueada, ferida curada, lição aprendida, porta fechada e ciclo encerrado. Vamos falar de novo? Importante você, desculpas aceitas, acesso negado, perdão concedido, confiança bloqueada, ferida curada, lição aprendida, porta fechada e ciclo encerrado. É muito mais fácil do que você ficar lambendo feridas. Mas a gente escolhe ficar lambendo feridas. A gente escolhe se vitimar. Diga, eu preciso crescer. Só que você não vai crescer se você não quiser crescer. Tem gente que fica o resto da vida, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer. Você tem que parar de ser infantilizado. Sabe por quê? Tem muita gente precisando conhecer a Jesus. E você precisa adquirir experiência para poder transferi-la. Estas pessoas precisam aprender as lições que você já aprendeu. E eu garanto que todos vocês aqui já aprenderam alguma coisa. Então, voltando lá a falar a respeito da leitura, eu não tinha o hábito de ler. Aí eu comecei a ler. E eu dizia, Deus, eu quero me apaixonar pela Bíblia. Eu quero me apaixonar pela Bíblia. Aí eu lembro, por exemplo, do Mike Murdock pegando a Bíblia, beijando a Bíblia e dizendo, I'm in love, 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 I'm in love. Holy Spirit, Holy Spirit, I'm in love. Aí ele dizendo que amava a palavra, amava a palavra, amava a palavra, beijando a palavra. Amados, nós temos que ser apaixonados pela Bíblia. Você não pode ser apaixonado por Deus e não ser apaixonado pela palavra dele. Você não pode ser apaixonado pela palavra e não ser apaixonado por Deus. Porque Deus e a sua palavra são um. Por exemplo, eu preciso orar, mas preciso também ler a Bíblia. Eu não posso só orar e não ler a Bíblia. Eu não posso só ler a Bíblia e não orar. Tem gente que diz, pastor, eu leio a Bíblia, mas não oro. Eu oro, mas não leio a Bíblia. Não, olha, tem práticas que para nós são santas. Orar, jejuar, ler Bíblia, não faltar nos cultos, servir, contribuir com o reino. São práticas santas, que vai transformar a nossa vida. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras, ou ao primeiro amor. Sabe quando você fazia apaixonado? É isso que Jesus está falando através do apóstolo João. Então você começa a servir. Sabe o que significa servir? Se doar, se entregar, se sacrificar. Não é fácil lidar com pessoas. Crente não é gente não, amados. Jesus, sabendo disso, disse, eu vos envio para meio de lobos. Eles pensavam que eram aqueles que não eram do grupo. Jesus teve um Judas, que molhava o pão no seu copo, e o traiu. Quando perguntaram para Judas, Judas, quem é esse tal Jesus? Ele disse, eu vou mostrar quem é. Aquele que eu beijar é o Jesus. Mas por quê? Porque Jesus era comum. Ele se parecia com qualquer outro. Aí ele beija Jesus e Jesus diz assim, amigo, me traíste com um beijo. Olha, quem era o nosso Jesus? Se é o Lucão, hein, Lucão? Você acerta uma de direita, hein, Lucas? Você deixa Judas sem dente, vai procurar o dentista. Mas não, amigo,
me traíste com um beijo. Olha, nós precisamos tratar o nosso coração, para o nosso coração não ficar enfermo. E não estou falando do músculo cardíaco que bombeia sangue para o corpo, eu estou falando do nosso espírito, do nosso coração. Quer ver mais um versículo que fala de espírito e alma de forma distinta? Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pensamentos fala de alma, intenções do coração fala de espírito. Amém? Então você precisa entender que existe um espírito dentro de você. E aonde reside o Espírito Santo? Aí dentro. Somos casa, residência, morada, tabernáculo, templo do Deus vivo. Você imagina que antes a glória de Deus era transportada numa arca de acácia revestida de ouro puro. A glória de Deus estava ali. Agora, o véu se rasgou de alto a baixo. E por que se rasgou de alto a baixo? Não foi de baixo para cima? Porque a religião tentou nos religar a Deus e fracassou. O próprio Deus rasga o véu do templo, que não era fino, era da espessura de um punho, e rasgou como uma folha de papel. A glória do Senhor sai de dentro do templo para habitar dentro de nós, filhos e filhas de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí eu me tornei apaixonado pela Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia sem entender mesmo. Tem gente que quer entender palavra por palavra. Quando você vai fazer inglês, se você tentar entender a gramática, palavra por palavra, você nunca vai falar inglês. Você vai se ambientando com a língua, com o idioma. Daqui a pouco você está se comunicando. E não é the table, como que é? The book on the table. Amém. Se você soubesse para onde o Espírito Santo quer te levar, como diz lá em Ezequiel, para águas profundas, revelações profundas, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu o coração do homem, é o que está preparado para aqueles que o amam. Sabe o segredo de você ter uma experiência real com Deus? É amá-lo de verdade. É amá-lo de verdade. A gente ama o gato mais do que ama Deus. A gente ama o cachorro mais do que ama Deus. A gente ama a planta mais do que ama Deus. A gente ama o carro mais do que ama Deus. Eu tive um atendimento, aí o casal estava conversando comigo e a mulher me disse: pastor, eu sei que o senhor é um homem de sabedoria, então eu quero que o senhor me diga a verdade. O meu marido acorda cedo, no sábado, um dia que ele podia de repente se dedicar à família, a mim por exemplo. Ele vai lavar o carro, higieniza o carro, usa pincelzinho para o painel do carro, passa pretinho, pule o carro, deixa o carro assim, perfeito, o dia inteiro cuidando do carro.
E o que o senhor me fala? Ele está certo ou está errado? Aí eu perguntei, quem dá mais prazer para ele? É o carro ou você? Ele falou, entendi, pastor. Entendi. Procurar outra igreja. Quem dá mais prazer para ele? É o carro. Por isso que ele está lá. Passa o sábado cuidando da caranga. Às vezes é a fuga dele, às vezes é o hobby dele. O do Chico é pescar. Continua, Jussara? Não. Já pescou muito, né, Jussara? Tem coisa melhor do que pescar, Chicão? Muito bem. Então nós precisamos encontrar Deus na palavra. Sabe por que a maior parte dos crentes dentro da igreja de hoje são carnais? Porque não dá para ser espiritual sem oração, sem jejum e sem Bíblia. Não dá. Quando alguém chega para mim, Deus falou, pastor, eu vou ver se ele tem oração, se tem jejum e se tem Bíblia. Porque senão não é Deus, é a cabeça dele. Então nós precisamos mergulhar no oceano do Espírito, como eu falei de Ezequiel há pouco, e nadar abraçadas, mergulhar, e buscar mesmo, sabe, aquela ilustração do ar, quer respirar, o que você mais queria? Respirar. Então você tem que buscar com essa intensidade, e pode ter uma certeza, eu vou encontrar Deus. Eu me lembro de um dia que eu ia ministrar numa favela. Agora não fala mais favela, é comunidade. Não é? Eu fui fazer um cadastro, disse para a moça, então, a nossa comunidade, ela falou, é favela? Eu falei, não, é a igreja. Mistura ainda, né? O povo não está meio habituado. Aí, eu me lembro que eu mesmo botei a mão na minha cabeça e disse assim, Espírito Santo, eu preciso de uma unção para ministrar naquele lugar. Tinha um rapaz lá, chamava Eduardo. Manifestava uma legião de demônios nele. Geralmente quando fala de legião, a pessoa fala, é legião porque está difícil sair. Não. Uma legião do exército romano era composta por 6.000 homens. Ele se identificava como legião. Então, imagina, 6.000 demônios. Pastor, como é que cabe dentro do corpo de uma pessoa? De novo, a gente quer ser raciocínio, intelecto, razão e alma. Estamos falando das coisas do Espírito. Lembra do bate-papo que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemos, você nem sabe para onde o vento sopra, Nicodemos. Nicodemos ficou tão confuso que ele falou, então, nascer de novo, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe. Aí Jesus disse, não, cabeção. Não está na Bíblia não, estou brincando. Vocês compreendem isso? Que essa nossa profundidade com Deus, essa nossa intensidade, essa nossa intencionalidade tem que acontecer. Você tem que chegar dentro do teu quarto e falar assim, eu quero te conhecer, Deus. Eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Te revela a mim. Fala ao meu coração. A mente só vai traduzir, interpretar. Não é na mente que ele vai falar. É no coração. Sabe, eu quero sentir a tua presença. Eu quero o teu toque. Fala que o teu servo ouve. Eu quero dizer que eu te amo. Te amo mais que tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais do que a casa onde eu moro, mais do que a cama onde eu durmo, mais do que a comida que eu como, mais do que o carro que eu dirijo, mais do que a roupa que eu visto, mais do que o sapato que eu calço, mais do que o dinheiro que eu ganho, mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo. Aí você vai começar a compreender o Deus que te chamou, o Deus que Ele te escolheu, que te escolheu.
Talvez você ouça Ele dizendo: já era para você estar cumprindo o meu propósito. Vai. E é pela fé, amados. Eu disse outro dia, quantas vezes eu aconselhei precisando de conselho. Quantas vezes eu abracei precisando de um abraço. Quantas vezes eu cuidei precisando de ser cuidado. É assim que funciona. Comece a fazer. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte a ser apaixonado. Entre todas as coisas que vocês podem escolher, vocês precisam escolher em primeiro lugar o reino, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino, busca o próprio Deus. E a sua justiça é revelada pela sua palavra. Quem não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem coisa que você está buscando que só vão ser liberadas quando você compreender que o reino de Deus é mais importante que tudo. Quando você pagar o preço. Dia desses eu chorei, vendo irmãos nossos sendo enterrados vivos, porque não negaram Jesus. Na Nigéria, amados, eles cavam um buraco, colocam os irmãos lá e cobrem de terra, e eles morrem. Contei para vocês outro dia, de uma família inteira, que estava no buraco, e a pergunta foi feita: vocês renunciam Jesus Cristo na vida de vocês? Eles disseram não. As crianças desesperadas, porque tinha sido anunciado que elas iriam morrer. Papai, nega Jesus. Papai, deixa Jesus. Ele disse: meu filho, fique quieto, fique calmo, porque daqui a pouco estaremos com Ele no céu. E eles começaram a cantar um hino, todos eles. As crianças eram menores, a terra cobriu-as antes, e elas se calaram. Depois a voz da esposa se calou, e por último a voz do marido se calou. A família inteira morreu. Mas uma semente foi plantada. Jesus disse assim, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Por isso que Jesus precisou morrer, para que pudéssemos estar aqui. Somos frutos do seu sacrifício. Agora, perceba, esse grupo que executou esta família, foram tão impactados pelo que eles viram, que se converteram, diz a história. Amados, se nos fosse pedido a vida ou morte, renuncia a Jesus, a maior parte de nós ia virar as costas para Deus. Tem gente que não consegue vir no culto de sexta, só vem na missa domingo. E está tudo certo, né? O pastor tem que convidar todo dia: venha para a igreja, venha para a igreja, venha para a igreja. Por quê? Porque não ouve o Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo, amados, não falta em culto, a não ser que tenha justificativa. Porque hoje não é uma prática mais. Sabe aquela coisa? A minha família é mais importante. Então eu vou pegar a minha família hoje, vou levá-la para o shopping, porque a minha família é o meu ministério. Não é não. Já pensou o pastor chegar e falar: olha, não vou no culto domingo porque eu vou no shopping com a minha esposa. A minha esposa é o meu ministério. Você fala: não, o pastor não pode. Escandaliza, né? Mas sabe o que é ministério? É renúncia. É abrir mão de alguma coisa. É sacrifício. Não estou dizendo que você não possa ir para o shopping, que você não possa ir passear, que você não pode ter o seu lazer, que você não pode ir para a praia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que
Para muitos irmãos, a igreja não tem mais sentido. Teve uma família que falou: pastor, o senhor pode trazer ceia para nós? Eu disse: por quê? Vocês estão doentes? Falou: não, é porque a gente não tem tido mais tempo de ir na igreja, a gente está passeando muito, né, pastor? O senhor sabe, antes a gente estava sem dinheiro, a gente não tinha prosperidade, mas agora que Deus abençoou a gente não para mais em casa, pastor. Traz a ceia para nós. A Bíblia manda a gente visitar os doentes, manda a gente visitar os presos, encarcerados, detidos. E às vezes a gente age com tanta vaidade, né? Amados, como a fé está morrendo no coração da igreja dos nossos dias. Por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Porque hoje igreja, culto é algo opcional. Parece clube, confraria, fraternidade, é algo opcional. Pastor, quando der eu vou. Quando der eu apareço. Se eu tiver algum problema eu vou na igreja pedir oração, pastor. E às vezes a gente pede oração, e a Bíblia diz, né, que muitos serão quebrantados sem que haja cura. Mas por quê? Porque a pessoa levou na brincadeira a sua vida com Deus. Leva muito a sério sua vida com Deus. Vamos para o ensino de hoje. Hoje eu quero falar sobre o perigo da casa vazia. Olha o que diz em Mateus capítulo 12, a partir do versículo de número 43. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa antiga, da onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 demônios piores do que ele. E entrando habitam ali, e são últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A libertação é um processo que começa com a cura interior, cura da alma, cura interior, cura da alma, cura dos traumas emocionais, cura das feridas abertas. Imagina que nós somos uma somatória de coisas boas e de coisas ruins. Coisas que vivenciamos ao longo da nossa vida. E coisas que interferem diretamente no nosso comportamento. Tem coisa que é uma influência maligna, mas a gente não pensa assim. Às vezes nós queremos entender como se tudo fosse natural, ignorar o espiritual. Nós não podemos espiritualizar aquilo que não é espiritual, e também não podemos ignorar. Nós precisamos de discernimento do Espírito Santo. Amém? Então a libertação é um processo que começa com a cura interior. Se a gente não se curar, aqueles espíritos vão continuar tendo força para fazer o que eles foram mandados para fazer. Sem a alma ser tratada, o mal continua dominando. É por isso que quando alguém passa pela oração, a gente chama depois e trata na sala de cura, para entender o histórico da pessoa, a realidade daquela pessoa. E eu vou te falar uma coisa: quantas coisas bloqueiam, embarreram, atravancam a sua vida, e você já se acostumou, e está tudo bem. Só que hoje a gente fala, não é só de você tem potencial, você tem que ter potência.
iniciativa, criatividade, posicionamento. Não adianta saber que você tem potencial. Quantas vezes a gente ouviu esse discurso? Você tem potencial. Não, tem que ter potência, irmão. Iniciativa, criatividade, posicionamento, perseverança, determinação, ir para cima. A gente é muito passivo. Até com respeito às coisas de Deus, a gente quer que Deus faça tudo no nosso lugar. Preste atenção. Sempre quando Deus for se manifestar na tua vida, Ele pode até te usar, pode usar até alguém. Mas Ele, não pense que Ele vai fazer tudo sozinho. Ele vai usar você. Ele vai usar alguém. Então a alma precisa ser tratada. Por exemplo, quantas feridas abertas? Como foi tua gestação? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência? Como é que foi a tua juventude? A rejeição começou lá atrás. Esse espírito aprisiona você há muito tempo. Aí você não se acha inteligente, se acha incapaz, impotente. Você não é uma pessoa que deslancha. Tinha tudo para deslanchar, mas você não acredita em você. Isso vem da onde? É maligno. Então é um espírito de rejeição. A rejeição traz a timidez. A Bíblia chama de covardia. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Aqueles que se deixam dominar por esse sentimento que poda, que cercia. Sabe, você tem que chegar num ponto de dizer, chega, cansei, eu não quero ser mais um derrotado, um fracassado, um frustrado, um decepcionado, um desiludido. Eu sou filho de Deus. Agora a minha história vai ser outra. Eu vou viver outra realidade. Você fica esperando as pessoas acreditarem em você. Quem tem que acreditar em você é Deus. E depois você precisa acreditar em você. Olha o que diz a Bíblia. Tudo posso. É para você crer nisso, nessa verdade, que você pode. Porque o Senhor te fortalece. Ele vai te fortalecer aonde? Nas tuas fraquezas. Nas tuas tentações. Nas tuas limitações. Tudo eu posso. Então nós somos muito passivos. Você fica esperando a coisa acontecer. Olha, o crente faz a coisa acontecer. O crente faz a coisa acontecer. Quando você pega um vidro de remédio, está escrito assim, agite antes de usar, não está? Aí você pega e balança, para misturar os componentes, não é assim? Senão a fórmula pode não fazer o efeito. O crente também, ele precisa ativar a sua fé. E quando as águas são agitadas, nós precisamos nos tornar valentes, intrépidos, corajosos, audaciosos. E entender quem é que está do nosso lado. É maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Até quando você vai viver do jeito que você está vivendo? Conformado com tudo. Lembra? De Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovais o vosso entendimento, a vossa mente. Com o quê? Com a palavra. Eu preciso trazer a palavra para a minha vida todos os dias. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Como que eu vou vencer as minhas guerras? Declarando a palavra. Como é que Jesus venceu a tentação no deserto? Em Mateus 4 e Lucas 4. Dizendo assim, está escrito, e recitava o versículo. Está escrito, e declarava o versículo. Está escrito, e pronunciava o versículo. Está escrito, e profetizava o versículo.
Começa a fazer isso para ver se a tua vida não vai mudar. Começa a viver o reino, começa a viver a palavra, sabe? Começa a depender do Espírito, começa a orar e jejuar como você nunca fez na sua vida. Amados, eu não quero aqui criticar ninguém que faz jejum de bala, de chocolate, de Coca-Cola. Não, eu não quero criticar você. Mas eu quero te chamar para um nível maior. Entendeu? Abre mão do almoço. Abre mão do café da manhã. Come alguma coisa 3 da tarde. Presta atenção, não são 2:30, nem 1h e nem 12:00. Estabelece o teu horário, 3 horas da tarde e 3 horas da tarde. 6 horas da tarde, 6 horas da tarde. Desde outubro eu estou fazendo um jejum de 3 dias e 3 noites. As pessoas chegam e dizem, pastor do céu, se eu ficar sem comer 3 dias e 3 noites eu morria. Não morre não. E se morrer é na carne. No espírito a gente vai ter substância. O jejum mortifica a nossa carne, gente. Não adianta você querer ouvir Deus se você não mortificar a tua carne. Se separa. Vai ler Bíblia. Vai orar no Espírito Santo. Vai cantar, vai louvar, vai adorar. No período de consagração, faça até uma oferta especial a Deus. Fica recluso. Fica separado. Sabe, você e Deus. Está faltando isso para a igreja dos nossos dias. Agora, quando expulsamos um espírito da pessoa, procuramos acompanhar sua libertação. Muitas pessoas recebem oração, mas continuam vivendo como se a libertação fosse apenas um evento isolado. Algo que aconteceu uma vez e pronto. Jesus, porém, nos alerta sobre o perigo da casa vazia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Numa briga, o marido nunca sai da casa, porque se ele sair da casa, o diabo entra, porque a casa ficou vazia. Vazia do sacerdote. Vazia do chefe da casa. O marido nunca pode sair de casa numa briga. A Bíblia diz, não coloque debaixo do sol a sua ira. Antes do sol baixar, antes da noite chegar, é para sentar olho no olho, cruzar os bigodes e ter aquela conversa difícil. Perdoar, liberar e abençoar como gente grande, parar de infantilidade. Se alguém filmasse as nossas brigas, como acontece no BBB, gente, ia ser vergonhoso. Nunca mais a gente ia brigar, de vergonha. Eu tinha um pastor na igreja. Ele era o quê? Era o quê? Pastor. Um dia ele chegou, pastor, eu só preciso aconselhar minha família. Eu falei, pois não, eu estou aqui para isso. O que está acontecendo? Senta aí, vamos conversar. É o seguinte, eu guardei um pedaço de bolo para mim na geladeira, e a minha filha comeu o pedaço de bolo, e o pedaço de bolo era meu. Eu falei, tinha o teu nome no Tupperware? Não, mas ele sabe que esse bolo, eu gosto, que eu guardei, que eu ia comer mais tarde. Eu falei, não estou acreditando nisso que eu estou ouvindo. Não, eu não estou acreditando nisso que eu estou ouvindo. Jesus está voltando. Um pastor, vivido, queria que eu conversasse com a família dele, porque eles estão comendo. Eu falei, olha como que a gente trata as coisas com maturidade. Coloquei na geladeira. A Janaína comeu meu doce, meu pedaço de bolo, sei lá o quê. O que eu faço? Eu vou e compro outro. E como? Até lamber os beijos. E está tudo certo. Não, tem que parar o reino de Deus, tem que parar a igreja, tem que parar tudo. Os anjos fazem assim na hora, não! Gente, pastor,
comer o meu pedaço de bolo favorito. Vai lá, compra outro. Para de infantilidade. Amém? Como dizia um irmão da igreja, amados, eu estou falando, isso é venérico. Em vez de falar que era verídico, ele falava que era venérico. É venérico, pastor. É venérico. Então, nunca fale em divórcio porque o inimigo age quando você dá permissão. Nunca. Maridos e esposas têm que entender isso. Uma mente vazia, ou melhor, nunca saia da cama, porque um espírito ocupa o lugar vazio. Não, eu vou dormir no sofá, eu vou dormir no tapete, eu vou dormir no chão liso. Você pensa que mulher tem dó? Ela vai dizer, cama é só para mim hoje. Vai com Deus. Nunca saia da cama, um espírito ocupa o lugar vazio. Uma mente vazia é cheia de pensamentos malignos. Quando está cheio de Bíblia, você rebate. A Bíblia não diz que você tem que ter a mente de Cristo. Quando vem, você não é nada. O quê? Eu sou filho de Deus? Eu sou mais que vitorioso? Eu sou vencedor? Eu sou... O que mais? Me ajude aí. O que você é em Cristo? É o quê? Amado. Que mais? Menina dos olhos de Deus, amém. E aí, que mais? Por isso que vocês precisam estudar quem você é em Cristo. Porque se não vê o inimigo, você se rende. Falei, eu sou isso mesmo. Derrotado, fracassado, frustrado, decepcionado, desiludido, ninguém me ama, ninguém me quer, vida, dor, céus. E tem irmãos assim, eu já fui assim, eu já fui um lambe-feridas, eu já fui assim. Às vezes eu estou em atendimento e para algumas pessoas eu sou mais contundente, né? Eu digo, olha, e ensino, falo, mas pastor, só parece que não tem sentimento. Por quê? Porque a pessoa queria que eu chorasse com ela. Falei, não, aqui são duas situações. Ou eu choro com você, ou você ri comigo. Não é? Tem horas que, é claro, é justificável a gente chorar junto. Mas tem coisa que a vida inteira é a mesma ladainha. Amados, tem gente que está na igreja há tanto tempo, é a mesma história. É o mesmo espírito, é o mesmo demônio, é o mesmo capeta. Não, você está entendendo? Você tem que ser inconformado, você tem que chegar e falar, não, esse problema financeiro vai acabar na minha vida, chega, não vou ficar mais devendo em cartão de crédito, eu não vou ficar mais amarrado com certas situações, eu não vou mais ter meu nome no SPC, Serasa, Banco Central, eu não vou mais viver isso, a não ser que seja por força de uma circunstância, não é? Tinha um irmão na igreja que ele vinha lá do nordeste. Ele dizia assim, pastor, eu venho de lá, eu compro todos os meus móveis novos, aí fico 5 anos sem pagar, quando caduca, eu compro tudo de novo. Aí ele está pecando. Mas às vezes a gente está sofrendo uma perseguição, uma injustiça, um ataque de Satanás, é diferente. Não pode ter dolo, maldade. Você fazer aquilo de forma premeditada, aí é pecado. Então quando você, tem inconformado com aquela situação, você tem que, ter essa inconformidade santa, de dizer, chega, acabou. Botar um ponto final. Você bota reticências. Teve um irmão que falou assim, pastor, antes de dormir eu penso no problema, eu durmo e tenho pesadelo com problema, eu acordo pensando em problema. Ele põe reticências na vida dele. Tem que botar um ponto final. Tem gente que fala, não, pastor, tem que fechar o livro. Não, tem que queimar o livro. Acabar com essa história. Como que Deus vai usar você para coisas grandes, se você é tão retraído, se você é tão assim, não me toque. Aí no campo de futebol tem aquela Maria dorme, que você bate nela e fala, dorme Maria. Às vezes nem precisa falar alto.
É só o vento da mão, ela já... Como é que chama para vocês? 11 horas. Essa aí dorme a qualquer hora hoje. Dorme a qualquer hora. Na minha época tinha muito aquele tatu-bola, agora eu não vejo mais tatu-bola. Você tocava nele, ele virava uma bola. Ele se fechava. E tem crente que é assim, ó, é sensível, tem alguns que é hipersensível. Tem gente que para de vir na igreja porque, fulano não me cumprimentou. Claro, irmão, pelo amor de Deus. Fulano não pegou na minha mão. O fulano cumprimentou, todo mundo pulou, eu, pastor. Quando é assim, o que eu faço? Eu que cumprimento, eu pulo no pescoço, eu agarro, eu beijo, tudo bem, como é que vai? A pessoa fica até sem graça. Mas às vezes não é por mal. Uma vez me disseram assim, nossa pastor, o senhor quase me atropelou lá na praça. Eu falei, que dia foi? É dia 15. Eu falei, meu filho, dia 15 é dia de pagar o aluguel. Se eu tivesse te atropelado, nem te socorrer, eu socorria. A minha cabeça está em pagar o aluguel. Falando nisso, graças a Deus, pagamos o nosso aluguel. Aleluia. O dia de pagar é dia 15. Aí a gente ia pagar na segunda. Aí foi nos feito um pedido para, se possível, pagar dia 13. Aí eu tenho que desafiar a fé dos irmãos, né? Graças a Deus eu tenho irmãos com tanta fé aqui. Amém? Diga, eu quero ter mais fé. E mais money. Dinheiro, cascalho. Amém? Glória a Deus. Então o coração vazio, ele é cheio de sentimentos ruins. Porque o Espírito Santo não está lá. Presta atenção, a gente que é de Deus, preste atenção, não pode ter espírito não perdoador. Não pode ter raiva, ódio, desejo de vingança. Eu conto as coisas, vocês acham que é brincadeira. Em atendimento a gente já ouviu muita coisa. Teve uma pessoa que teve atendimento comigo, falou, querer pedir uma oração especial, pastor, para o senhor. Eu sei que Deus te ouve. Eu falei, pois não. Eu quero que o senhor ore para o meu vizinho morrer. Eu falei, o quê? Eu falei, você tem que procurar um macumbeiro. Você quer que o teu vizinho... Por quê? Não, porque ele brigou comigo, com a minha família, por conta de uma situação lá com meu filho. E a gente está insuportável, pastor. A gente não aguenta mais viver lá. Então estou orando para Deus matar o meu vizinho. Falei, não, irmão, não é assim. Não é mais fácil orar para ele se converter? Eu fui pregar numa igreja lá em São Paulo. E a igreja estava falando baixinho. Era tudo baixinho. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua... Quando um dava, aleluia! Aleluia, mais baixo. Eu falei, irmão, o que está acontecendo aqui? Falou aqui, o vizinho daí da frente já perseguiu muito a igreja foi até lacrada. Agora que a gente conseguiu a liberação para voltar aos cultos, então tem que ser tudo baixinho assim. Falei, vamos fazer uma oração, igreja de pé, todo mundo, oração de concordância comigo. Senhor, nós oramos para esse vizinho se converter em nome de Jesus. Faz uma obra para que esse vizinho se converta e não persiga mais a igreja. Amém, glória a Deus, pastor, nós cremos. Aí um dia eu vou pregar lá, e eles contam o testemunho no altar. Eles disseram assim, pastor, o senhor lembra daquela oração que o senhor fez? Para o vizinho se converter, o que perseguia a igreja? Ele está aqui, ó, esse aqui. Eu falei, tudo bem, vizinho? O que aconteceu? Ele teve um infarto. A mulher ficou desesperada, a casa era na frente da igreja, ela entrou dentro da igreja, pedindo socorro para os irmãos colocaram o camarada dentro do carro, levaram para o hospital, salvaram a vida dele, e a família foi alcançada por Jesus. Amém? Aí a pessoa quer que o outro morra, quem morre é a pessoa no lugar. Pode desejar a morte do outro, não.
Uma casa vazia é uma casa sem Deus. Às vezes eu vou fazer visitas, eu entro em algumas casas. A gente tem esse termômetro, né? A gente sente a frieza, a malignidade, a opressão. Mas tem casa que a gente entra, é tão gostosa de entrar. É leve, tem aquele ambiente abençoado, amém? Por isso que Josué dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá, em Josué capítulo 24, versículo 15. Quando a sua casa serve a Deus, Deus reina. Agora, voltando para o texto, diz a Bíblia que o Espírito sai, quando nós o mandamos embora, e ele anda por lugares secos e áridos. E não havendo onde repousar, ele volta, querendo morar na mesma casa da onde saiu. Aí encontra a casa vazia, decorada, pronta para ele entrar. Vazia por quê? Está faltando a presença de Deus. O que fez os demônios se retirarem? A presença de Deus. Guarda isso, quando tem uma libertação, os demônios só se manifestam por conta da presença de Deus. Quando nós invocamos o nome de Jesus, o poder de Deus se manifesta, os demônios não suportam. Amém? E é por isso. E eu preciso encerrar, porque a gente tem que orar pelos irmãos e pelas irmãs. Aí me perguntaram, pastor, a gente queria ver a libertação, o senhor não está transmitindo? Eu falei, não, porque a gente não quer expor ninguém. Então a gente sai do ar, né? Aí eu disse para o irmão, venha ao culto e você cai no culto também, aleluia. Aí ele falou, estou fora. Tem gente que prefere ficar endemonizado, né? Endemoniado, perturbado, sei lá o quê. Amém? Mas antes da gente encerrar o nosso culto, vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente? Como é bom a gente abençoar a Deus, não é? Olha, se você não tem essa prática, eu gostaria que você tivesse. Mas você precisa falar com Deus. Deus, me abençoe financeiramente. Me abençoe na minha vida econômica, material, porque eu quero ser uma coluna forte na tua casa. Eu quero ser assim, abençoador. Como é gostoso, né, a gente olhar para o nosso testemunho e dizer assim, mais uma vez, tivemos uma grande conquista nesta semana. O Golias teve que tombar. Amém? Graças a Deus. Separa então o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, enquanto nós vamos cantar este cântico em nome de Jesus. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais, me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu, minhas palavras liberam minha fé, e o que declaro muda situações. Eu vou viver cada promessa, não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Vamos ficar em pé. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá, minha hora vai chegar. Amém.
Pai, nós te agradecemos pelos teus feitos, porque nós somos incapazes de colecionar tantos testemunhos. O Senhor tem nos agraciado e por conta do teu favor nós temos vivido um tempo muito especial. Nós te agradecemos porque temos a semente que o Senhor colocou em nossa mão, como diz a palavra em Coríntios, para abençoarmos o teu reino. E nós oramos para que outros irmãos possam entender o seu chamado e desafio, para que eles possam também, com coração alegre, contribuir com a tua obra, pensando em vidas, almas, pessoas, gente, para que o teu reino cresça e prospere. Abençoe cada pessoa que contribuiu esta semana com o pagamento do aluguel da tua casa. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que semeou. Abençoe aqueles que não puderam. Abençoe também aqueles que não quiseram. Abençoe, Pai, todos aqueles que aqui estão, para que eles possam viver um tempo de promessa, como cantamos há pouco. Que eles possam ter um tempo de provisão, multiplicação e de abundância. Levanta novos dizimistas e ofertantes neste lugar. E que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar grandemente. Como diz a tua palavra, a cada dia de vergonha, dupla honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos nos despedir de você que está em casa, para orarmos pelos irmãos que estão aqui, que desejam oração. Eu gostaria de agradecer muito a vocês.